Olá, amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Eu venho aqui para poder falar sobre o toco que a prefeitura de Limeira tomou do MP. Toco, para quem não sabe, é uma expressão que tem no basquete, na hora que a pessoa está pronta para arremessar, fazer a cesta, vem alguém, intercepta e tira ele totalmente da jogada. Bom, por que isso aconteceu, meus amigos e minhas amigas? E também para o prefeito Mário Botion. Porque não foi embasado. Vocês se lembram, na semana passada eu fiz um vídeo falando, prefeito, embase. Se você tiver uma base sólida, não vai ter MP, não vai ter juiz, não vai ter ninguém que se interponha. Mas precisa ter uma base sólida. Não adianta fazer as coisas de orelhada. Assim, vamos fazer porque a população está pedindo. Tá, a população está pedindo, mas tem que embasar. Tem que ter uma base sólida para você não ter esse tipo de frustração, esse tipo de vergonha. Tomar um toco desse. Como que embasa? Bom, eu vou dar algumas sugestões nesse sentido. Primeiro, a população de Limeira está estimada hoje em 306 mil habitantes, isso aí pelo IBGE. Algumas pessoas falam que é mais, outras falam que é menos, mas isso são os dados do IBGE. Mais precisamente, 306.114. Nós tivemos, pelo que diz aí pela internet e pela cidade, uma pessoa que com 300 assinaturas derrubou o seu decreto de reabertura. 300 assinaturas. 300 assinaturas é 0,01% da população. Eu não acredito, sinceramente, que o MP tenha se embasado numa amostra tão medíocre. 0,01% da população? Não, eu não acredito, realmente, sinceramente, porque eu trabalhei 10 anos no Tribunal de Justiça, convivi por 10 anos também com promotores, e eles são uma categoria muito mais superiores em nível de dados, em nível de estratégia, do que 0,01% da população. Mas é o comentário. Tá? Bom, se 0,01% foi o suficiente para poder impulsionar, provocar o Ministério Público, mediante o argumento de que o Estado de São Paulo é o epicentro da epidemia e dar um toco no seu decreto de reabertura, prefeito Mário Botion, faça o seguinte, compre, se nós já não tivermos, e eu digo aquela lenda urbana dos 5 milhões que foram enviados do governo de estado para Limeira, se já estiver aqui, compre 1.000 testes rápidos. 1.000 testes rápidos. Bom, aí o que você vai fazer? Mediante relatórios, mediante assinatura das pessoas com o endereço de onde foram feitos os testes, você pega 1.000 pessoas distribuídos da seguinte forma. Se eu não me engano, a cidade de Limeira é dividida em 5 regiões pelo IBGE. Pegue a quantidade de pessoas que tem nessa região, veja o proporcional à cidade de Limeira, você vai ter uma porcentagem que é de representatividade, e aí você pega os testes nesta proporção e aplica nessa região. Bom, o que vai acontecer? Como vocês têm os dados oficiais de infecção, de casos que estão sendo investigados, vocês sabem que nos bairros nós não vamos ter esse índice. E se tiver, ótimo, coloque. Vai corroborar as informações da Secretaria de Saúde, que está se desdobrando em 50 mil. Está fazendo o serviço deles, de todas as secretarias e o seu. Então, faça o seguinte, pegue uma amostragem proporcional, vá às regiões que o IBGE indica como regiões da cidade, faça os testes e monte um relatório dizendo e provando para o Ministério Público que
exclusivamente na cidade de Limeira, nós temos esta porcentagem de casos com relação comparados a 306.114 habitantes. E isso vai ser irrisório, é mais do que motivo para o MP voltar atrás. Porque o MP do Estado de São Paulo, na minha opinião, é uma entidade extremamente crível, extremamente honesta. E não tem problema do MP se flexibilizar. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes durante o tempo que eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eles se embasam em dados. Não adianta fazer nada de orelhada. E é por isso que eu não acredito que o MP tenha se deixado influenciar por 300 assinaturas. Sinceramente, eu não acredito. Então, vamos recapitular. Compre 1000 testes, faça relatórios, aplique os testes no bairro proporcional à população da cidade, com nome, endereço e assinatura da pessoa que recebeu o teste, embase o seu decreto de reabertura, mas de forma escalonada, como eu disse lá em 20 de março. Você chega assim de cara e fala, vou abrir tudo. Não funciona. Não é possível que ninguém na sua equipe tenha visto isso. Não precisa dizer que fui eu que falei que era para fazer escalonado. Não, faça por sua conta. Sabe por que isso funciona, Mário Botion? Em Ponta Grossa, o decreto 17.207, do dia 3 de abril, isso é de lembrança, tá? Se estiver incorreto, meu amigo, minha amiga, prefeito Mário Botion, eu vou colocar uma tarja embaixo corrigindo o número do decreto. Da Prefeitura de Ponta Grossa, 17.207, de 3/4, ele previu a abertura antecipadamente. Esse decreto é o que justamente fecha o comércio, mas também ele prevê a abertura de forma escalonada. De segunda e quinta, se eu não me engano, eram magazines, e aí de terça e sexta outros, entendeu? Então você precisa ver esse decreto. Corrija o seu decreto. Por quê? Porque o MP vai ver que não haverá um retorno em massa em todos os comércios, sem distinção. Então veja bem, eu já dei duas possíveis ferramentas para você. Primeiro, 1000 testes aplicados na população, com relatório, endereço, assinatura da pessoa que recebeu o teste e o resultado. Cria um relatório dizendo que em proporção aos casos e em proporção à população, o resultado é este, para apresentar para o Ministério Público. Ótimo, beleza. Segundo, coloque no seu decreto, de uma vez por todas, a palavra escalonado, retorno escalonado. Porque eu fiz aquele vídeo lá em 20 de março para você colocar isso, ninguém ligou. Então coloque agora. Bom, se você quiser ainda complementar, você pode estender as atividades essenciais do município. Sabe por quê? Porque, segundo o que me consta, o governador Dória colocou bancas de jornais como serviços essenciais. Bom, se o governo do estado pode colocar bancas de jornais como serviços essenciais, você pode colocar qualquer outro. Amplie a sua gama de serviços essenciais dentro do decreto. É simples. Agora, não é possível que ninguém na sua equipe tenha pensado nisso. Bom, eu iniciei agora, mais precisamente há 2 horas atrás, uma campanha de coleta de assinaturas, um abaixo-assinado para a reabertura escalonada do comércio no município de Limeira. Já temos muitas assinaturas, apesar de ser apenas 2 horas, vou começar agora o serviço presencial e muito provavelmente no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, eu estarei na Praça Toledo de Barros para colher outras assinaturas. Então, prefeito Mário Botion, diferente do que muitos pensam que eu estou aqui só para poder meter o pau, não é isso. O problema é que, quando você declarou que haveria a reabertura do comércio, teve vereador que quase teve um piripaque de alegria, né? O prefeito vai colocar, o prefeito vai pôr, o prefeito vai reabrir. Onde é que estão? Eles estão te dando soluções? Muito bem.
os pré-candidatos a prefeito estão te dando soluções? Ou não, eles estão preocupados só com o eleitoral? Eu estou preocupado com a minha cidade. Com a cidade que eu moro, com a cidade que eu respeito, com a cidade que eu defendo. Não importa de que partido você é, Mário Botion. Você hoje é o prefeito e eu preciso que você dê certo. Todos nós necessitamos que você dê certo. Depois, se você quiser usar isso de forma eleitoreira, aí nós desmascaramos você, não tem problema. Mas nós precisamos que você dê certo. E você precisa colocar a sua equipe para funcionar de maneira eficaz. Eficácia em nível estratégico. Eficiência em nível operacional. Aplique isso na prefeitura. Voltando a dizer, estou iniciando um abaixo-assinado para a reabertura do comércio. Estou consultando as autoridades competentes para estar na Praça Toledo de Barros colhendo assinaturas para a reabertura do comércio em Limeira. Se, e eu não acredito nisso, o MP se embasou em 300 assinaturas para poder dar o toco na prefeitura, para poder proibir, e eu tenho certeza que não foi isso, porque o MP não é tão volátil assim, não é tão superficial assim. Ele alegou ser o estado de São Paulo o epicentro da pandemia. Ótimo. Vamos alegar que o estado de São Paulo é o epicentro da economia nacional. E por isso nós necessitamos que os nossos comerciantes voltem a trabalhar de forma ordenada, escalonada e respeitando todas as diretrizes de saúde para a prevenção do coronavírus. Meu nome é Dalber Gonçalves, eu luto por um mundo melhor.